Olá, seja muito bem-vindo a essa live. Se você ainda não me conhece, sou Grace Kelly, sou confeiteira do Bolo ao Dinheiro. Eu ajudo mulheres, mães, a ganharem o seu dinheiro com bolo caseiro da cozinha da sua casa, mesmo começando do zero, mesmo tendo filho pequeno. E hoje eu vou mostrar para vocês utensílios que você precisa ter caso você queira começar a ganhar o seu dinheiro com bolos caseiros. Eu já quero começar pedindo você para deixar aí nos comentários, aí no chat, de onde você é, tá bom? Se você já trabalha com bolos caseiros, diz aí no chat se você tem alguma dificuldade, tá? Para caso eu consiga te ajudar. Eu quero deixar claro aqui, antes de começar a mostrar os utensílios, que a intenção, um dos maiores benefícios de trabalhar com bolos caseiros, é que você comece com o que você já tem na sua casa. Você não precisa de utensílios toques, não. Você já pode começar com o que você já tem aí na sua casa. Mas, se caso você tem um dinheiro, quer investir, então eu vou te ajudar nesse processo, para você não jogar o seu dinheiro fora, né, gente? Então, vou lá. A gente vai começar pela primeira etapa. O que a gente faz quando a gente está preparando para fazer um bolo? Primeiro a gente separa os ingredientes, né? O nome técnico de separar os ingredientes dentro da confeitaria é o mise en place, mas nada mais é do que separar mesmo os ingredientes. Você começa lá separando tudo, aí a gente começa primeiro com os potes, né? E aí eu quero te mostrar, na hora de você escolher os potes, que eu deixei até alguns bilhetinhos bem anotadinhos que eu não quero esquecer nada. A importância de separar muitas vezes, quando a gente começa, a gente tem um filho pequeno. E você sabe como é que é filho pequeno. Toda hora chama mãe, mãe, mãe. Ou se não chega uma entrega, alguém sempre interrompe o nosso processo. E aí, nessa separação dos ingredientes, ela te garante que você não vai esquecer de nada. Garante para você que o seu bolo vai ficar perfeito, vai ficar com todos os ingredientes, você não vai esquecer de nada, tá? E aí o que eu quero deixar aqui para você de dica, já nesse começo, é que você não escolha utensílios de pote de vidro. Por quê? A gente tem o costume de quando termina... Vou pegar aqui uma espátula. Quando a gente termina de despejar tudo, a gente, ó, dá umas batidinhas assim para cair tudo, né? Dentro do outro pote, dentro da bacia, de onde a gente está botando. A gente não tem essa mania? E aí, quando a gente usa o utensílio de vidro, a gente pode fazer o quê? Quebrar a beiradinha, sair uma lasquinha de vidro. E se acontece isso durante o seu processo lá de fazer o seu bolo, pode acontecer de cair um pedacinho de vidro dentro da sua receita, dentro do seu preparo. E aí o que acontece? Você perde todos os ingredientes, porque você vai ter que jogar fora. Você não vai entregar um bolo com algum material, né, de vidro, já pensou? Então aí, para solucionar esse problema, o que eu vou indicar para você é que você comece escolhendo pote de plástico, tá? E aí, na escolha do pote de plástico, você garanta que ele seja be free. Acho que é assim que se fala, tá, gente? Que é chique. Mas o que é isso, be free? É quando ele não libera aquela substância que é prejudicial para a saúde, que ela prejudica a nossa saúde. E aí você precisa garantir que esse pote não libera essa substância, porque senão você prejudica a saúde do seu cliente também, né? E a gente não quer isso. Então, e também evita que ele tenha esses detalhezinhos. Esse pote aqui ele é da minha sogra, daquela saga de que a gente pega e não devolve. Vem com uma sobremesa e a gente não devolve. Mas eu estou usando ele para mostrar para vocês, para dar esse exemplo para vocês, tá? Que aí a gente evita, porque aqui geralmente fica molhado e aí acumula poeira e fica um acúmulo aqui. Se a gente não pegar um palitinho e botar aqui dentro para tirar aquele resíduo, ele acumula fungo, acumula mesmo sujeirinha ali. Então, quando você for escolher um pote, dê preferência para um pote liso, podendo conter tampa,
Grace, não tenho dinheiro para investir em pote agora. Usa pote de margarina. Ele só não pode ir no micro-ondas. Agora, se você usar um pote de margarina porque você não tem o dinheiro para investir, ele não pode ir ao micro-ondas, ele não pode congelar, tá bom? Então, mas nesse caso aqui, esse tipo de pote, ele pode congelar, pode ir ao micro-ondas, por isso que eu indico para você, porque é um pote que você vai ter para sua vida toda. Você vai usar sempre ele, ainda você vai garantir qualidade na sua produção, né? Qualidade e agilidade, porque você vai conseguir preparar todo o mise en place. E a minha segunda dica, que eu vou dar aqui para vocês agora, é a balança. Anotei tudinho aqui, porque a balança, gente, ela é muito importante. A balança, ela garante pra gente padrão, padronização. Ela também garante pra gente uma noção. Por quê? O seu cliente, ele vai receber um bolo sempre no mesmo estilo, com a mesma quantidade de receita, a mesma quantidade de utensílio. E aí não vai ter aquele susto, nossa, mas hoje o bolo vem menor. Nossa, hoje o bolo vem maior. Não vai ter aquilo, né? Quando você usa uma balança, ela te garante um padrão, ela te garante uma padronização. Igual na fábrica. Se você quer garantir qualidade, o mesmo sabor para o seu cliente, você faz isso, compra uma balança. Antigamente, balança era bem caro. Hoje em dia não. Hoje em dia você encontra na Shopee, no Mercado Livre, por um valor bem barato, um valor bem acessível, tá? Então, assim, minha dica de ouro é compre uma balança. Não precisa ser uma balança cara. Essa minha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, hoje em dia você encontra por R$17, R$20, e ela já tem uns 3 anos. A balança, ela também garante pra gente, por exemplo, se eu peso a minha cobertura do meu bolo, e aí, na hora da minha produção, eu vejo que tem um tanto de cobertura. Eu uso 150 gramas para cada bolo, vamos supor. E aí só tem 120 gramas. Eu já sei que eu vou ter que me antecipar e preparar mais cobertura, porque aquela que eu tenho ali não vai dar. Então aí, com essa balança, você já garante uma antecipação. Você já fala, não, tem que me antecipar essa cobertura que não vai dar, então não vou nem perder tempo, já vou botar uma calda, um brigadeiro, uma cobertura para mexer ali, e aí a gente já resolve até esse problema também. E aí, o próximo item que eu separei aqui para você é o fouet, mais conhecido como batedor de claras, é o batedor, tá bom? E aí a importância do fouet ele quebra bolhas, ele serve para quebrar as bolhas, tá bom? No nosso processo de massa amanteigada, você precisa que a massa fique mais fluida, que fica um creme na hora que você está misturando a açúcar e a manteiga. Você precisa que ela fique com ar dentro. Adiciona ar na massa, ele incorpora o ar na massa. Então, conforme você vai batendo aquele açúcar e aquela manteiga, ele vai adicionando o ar na massa. E aí, a sua massa fica um creme, um mousse, bem cremosa, bem sedosa. E aí, a gente consegue, ó, com o fouet. Só que na hora que você for escolher o seu fouet, você precisa prestar atenção, porque tem alguns fouet, esse daqui é do mix, mas eu peguei para dar um exemplo, que ele é bem molinguinho, ó. Se eu for usar ele para poder bater uma massa pesada, eu não consigo. Ele vai soltar esses arames aqui, vai virar uma confusão. E outra, aqui dentro de alguns fouets entra água. E a umidade, ela proporciona que as bactérias se multipliquem, né? Então a gente não quer. A gente vai escolher um fouet profissional, um fouet duradouro, um fouet que vai ajudar a gente, não vai atrapalhar a gente. E aí você vai investir, tá? Em um fouet que vai durar. Você não vai ter dor de cabeça de em cima da hora, na hora que você tá fazendo a sua massa, o fouet solta os arames. Aí não. Então aí, olha esse daqui, ó. Vou mostrar até bem de pertinho para você conseguir ver. Olha, eu posso girar para lá, para cá. E esse aqui já tem uns 3 anos comigo, está comigo bem do comecinho mesmo, se bobear até mais que 3 anos, porque tá bem do comecinho, tá? Então, assim, você vai pagar R$23, R$24, R$25, mas é um utensílio que não vai te dar dor de cabeça. Ele é profissional mesmo, ele é muito bom.
Então eu recomendo demais. Tem na Shopee, tá, gente? Tem na Shopee, tem no Mercado Livre, só você botar ali, fouet profissional. Fouet é uma palavra mais técnica, né? Só que você botar batedor, batedor de clara. Eu conheço por esses nomes. Se você conhece por esse nome, já deixa aí, tá? Agora eu vou também dar essa dica aqui, que agora também faz muito sentido para quem está começando, tá? Que é das xícaras medidoras. Tem esse kitzinho aqui. Tem kit de colher medidora também. Nossa, são fundamentais. A balança, ela te ajuda muito, muito. Mas se caso você fala assim, olha, Grace, eu não vou conseguir investir na balança agora. Pode comprar esse kit aqui tranquilamente. Só que você tem que ter em mente que, por exemplo, se na receita tá 200, uma xícara de 240 gramas de farinha. Não é a xícara transbordando assim, fazendo um morro em cima, não. Você vai pegar a xícara, você vai botar a farinha e depois você vai fazer assim, ó, tá? Porque é bem aqui mesmo. Não é? A não ser que na receita a pessoa fala, é uma xícara transbordando. Aí tudo bem. Essa colher medidora também é perfeito, porque na hora que você quer pegar rapidinho um fermento, você bota a colher lá, já bota na receita. Na hora que você precisa pegar um bicarbonato, que às vezes é só um pouquinho de bicarbonato, ou só um pouquinho de sal também. Às vezes a gente usa um sal na receita, porque o sal ele é um realçador de sabor. Em muitas receitas doces, sobremesa, bolo, você vai ver em alguns momentos, muitos momentos, na verdade, que a gente bota uma pitada de sal, um pouquinho de sal, para poder realçar o sabor do seu bolo, tá? Então já fica essa dica aí para você também. E a colher medidora, ela te ajuda muito nisso, tá? E agora vamos para o próximo utensílio. Agora eu vou apresentar para vocês essas espátulas aqui, ó. Tem uma espátula pão duro. Eu conheço também pelo pão duro, conheço como raspa tudo, conheço como espátula só, tá? E aí, o que eu quero deixar para vocês aqui? A espátula que eu uso é essa daqui. Observe que ela é reta, ela não tem emenda, ó. E ela é bem resistente. Ao mesmo tempo que ela é bem maleável, ela é bem resistente. E ela vai derreter. Então, por isso, garanta que você esteja usando uma espátula boa. Na embalagem da espátula, vem dizendo quantos graus essa espátula suporta. E às vezes é 200 graus, às vezes é menos que isso. Então, assim, para preparo de calda de caramelo, tem que prestar muita atenção. Tem espátula que não resiste, não suporta ao calor. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Investe numa espátula de qualidade. Tem a espátula também, tem a grande polêmica da espátula de madeira, a grande polêmica da espátula de madeira. Grace, posso usar espátula de madeira na minha cozinha? Na sua cozinha, para fazer alimentos da sua casa, assim, da sua família, você pode. Agora, para a produção de bolos, para a produção de alimentos que você vai vender, você não pode. A Anvisa ela não permite. Por que a Anvisa não permite? Porque a espátula de madeira, ela, quando você molha ela não seca rápido. Ela fica ali muito tempo úmida. Ela fica ali muito tempo. Se você não botar no forno para secar, eu acho que não tem como secar. Você seca superficialmente assim ao tato. Mas ela fica acumulando aquela água dentro dela e prolifera, ou seja, multiplica fungos, bactérias. Então, assim, para a produção, a gente sempre prioriza a saúde, a alimentação, a saúde do seu cliente. Você não vai querer vender algo que está infectado, né? Por uma espátula. Então, assim, a espátula hoje de silicone, você consegue encontrar umas boas com preço bem em conta, muitas vezes menos de R$ 20. Então, vale a pena você investir, porque é um material que, dependendo do material que você comprar, ela vai durar, tá? Que ela vai durar, vai te ajudar a economizar. Ela te ajuda a economizar, porque aí você consegue raspar tudo. Tem um ponto também muito importante na espátula de silicone. Depois que você acrescenta o fermento
na sua massa, lá na última etapa da sua massa, que você está preparando a sua receita do bolo, o último passo a gente acrescenta o fermento. Depois que a gente acrescenta o fermento, a gente não pode mexer muito, né? Não pode mexer com muita força, não pode fazer muitos esforços lá, senão você ativa o glúten da sua massa. A espátula de silicone, ela garante que você não vai agredir a massa depois que você acrescenta o fermento, tá? Então é um ponto muito importante, tá? Só que tem uma observação. Depois que você usa a espátula, ela começa a quebrar, tá? Ela começa, ó, tá vendo essa daqui, ó? Ela já tá rachada. E aí, quando acontece isso, tem que descartar. Essa daqui já tem que ir pro lixo, ó. Ela já tem que ser descartada. Por quê? Senão, ó, ela entra sujeira aqui dentro. A sujeira fica acumulada aqui dentro e aí você mexe a receita com essa sujeira. Então, não, a gente sempre vai priorizar a saúde, o bem-estar, a segurança alimentar do seu cliente. A gente não vai botar esse cliente ao risco, até porque ele está confiando o dinheiro a gente, pagando por um serviço que a gente está prestando. Então, a gente precisa valorizar o cliente, garantindo o mínimo, né, que é a higiene. Então, vamos lá para o próximo utensílio. Vou falar agora da peneira. A peneira, ela é bem subestimada, né? Mas ela é um item muito importante. Por quê? A peneira, ela tem a função de evitar grumo. Ela evita aquelas pelotinhas que ficam na farinha, sabe? E ela ajuda também a separar a farinha. E quando ela ajuda a separar a farinha, separar o açúcar, quando você está peneirando, elas ficam mais separadas, né? Todos os secos a gente peneira. Quando a gente peneira, a gente garante uma massa fofa, a gente garante uma massa bem mais leve, tá? Quando a gente começa, é interessante que a gente pode até iniciar com essa peneira, mas em caso de peneirar caldas quentes, a gente não pode usar essa peneira, tá bom? Então, assim, a gente já inicia com essa, porque é essa que a gente tem. Mas aí a gente já anota na nossa agendinha de metas tudo que a gente vai querer comprar. Olha, eu vou trabalhar agora, eu vou juntar meu dinheiro para poder comprar tal utensílio. E a gente vai anotando e vai trabalhando e vai anotando. E quando conseguir o nosso dinheiro, a gente vai e investe num utensílio melhor. Porque um utensílio melhor, ele garante que a gente consiga atender mais pessoas, a fazer mais bolo. Ou seja, quando a gente investe dentro do nosso negócio, a gente tem um retorno bem legal, tá? Que a gente consegue fazer mais coisas. A Ellen tá me perguntando, você usa bolos congelados e descongelados quando sai o pedido? Eu não uso essa técnica de congelar e descongelar. Mas eu acho muito legal, muito interessante, só que depende do momento. Para quem tem uma rotina bem puxada, se você não tem tempo para estar produzindo bolo todos os dias, e se você tem filho pequeno, se você trabalha fora, se você quer ter bolo todos os dias, é muito interessante você congelar. Prepara o seu bolo. Você não recheia ele, não bota a cobertura nele nem a calda. Você pega ele quando ele já estiver frio, põe dentro de um saquinho próprio para congelamento. E aí você pode congelar, dependendo do seu congelamento, da sua receita, em até 90 dias. E aí, para descongelar, você tire ele um dia antes, deixa ele do congelador, deixa ele descongelar na geladeira e depois você pode esquentar no micro-ondas, tá? O indicado é esse, tá bom? Eu sei que muita gente já tira do congelador e vai direto pro micro-ondas. Eu não sei se é o certo, mas eu sei que o indicado é que você tire ele um dia antes do congelador e deixe ele descongelar na geladeira. E por que eu não uso? Porque hoje eu faço por encomendas, eu faço todos os dias, mas eu faço por encomendas, ou seja, eu sei quantos bolos eu vou fazer, por exemplo, se eu tiver uma produção hoje, eu sei quantos bolos eu preciso fazer hoje. Às vezes eu quero um a mais para ter um pronto entrega, aí eu faço uma receita a mais. Só que assim, é muito válido o congelamento. Se você quiser iniciar já com o congelamento, ele otimiza muito a nossa rotina, tá? Tá bom? Então essa é a dica que eu tenho para dar. E não só bolo não, tá? Você pode congelar recheio, você pode congelar brigadeiro, pode congelar até a calda se você quiser. Agora eu vou falar sobre as bacias. A bacia, geralmente a gente sempre tem quando a gente está iniciando, tá? Uma bacia, né? E aí
Muitas vezes é um potinho grande assim, um plástico molinho, tá? Mas se você tiver esse, você pode iniciar com esse. Agora, se você for investir em uma bacia, em um plástico, em uma bacia, não investe em bacia de vidro pelo mesmo motivo que eu te falei sobre pelo pote de vidro, tá? Que geralmente a gente sempre dá aquela batidinha e pode tirar uma lasquinha que acaba indo para a receita que a gente está fazendo. A bacia é basicamente a mesma coisa do pote, uma bacia bem grande. Essa bacia aqui, ela é BPA free, ou seja, ela não solta aquela substância que é perigosa para a saúde. Essa bacia aqui, eu não paguei caro nela, tá? Eu tava passando na lojas americanas, eu olhei assim, eu vi promoção. R$10 cada bacia dessa, que pode ir ao freezer, pode ir ao micro-ondas. Eu falei, o quê? Me dá 3. Aí eu comprei 3 bacias dessa. Ela não vai ao freezer, ela não vai ao micro-ondas, porque meu micro-ondas não cabe essa bacia e meu freezer também não cabe essa bacia. Mas assim, o material que ela foi feito, ele é apropriado para micro-ondas e para freezer, tá bom? Então, quando a gente for comprar uma bacia, eu ainda não tenho Tupperware, mas eu tenho essa daqui que me atende super bem, é muito resistente, ó. Ela é muito resistente, tá? Então, assim, preste sempre atenção nisso. Tem essa panelinha aqui também, ó, que é perfeita. Maravilhosa essa panelinha aqui. Só que o material dela não é apropriado para micro-ondas. Dá a entender? Dá a entender. Porque algumas, eu acho que a original, ela vai ao micro-ondas e ao freezer. Mas quando for comprar, essa panelinha aqui é maravilhosa. Agiliza muito o nosso processo, tá? Então, ela é perfeita. E que muita gente tem em casa, bacia de batedeira. Quando a gente tá começando, vou até mostrar uma foto de eu começando pra vocês. Tenho aqui bem separadinho aqui. Deixei aqui reservado para esse momento. Quando a gente tá começando, a gente sempre improvisa. E se você tem uma batedeira daquela que não atende muito a nossa produção, a gente pega a bacia dela. Essa daqui é a mesma dessa daqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Daqui sou eu lá no comecinho. Meu filho com 3 meses. Eu numa produção, ó. Minha peneirinha eu comecei com a que eu tinha. Meu fogão, era esse aí que tá vendo aí? Era esse fogão que eu usava para fazer os meus bolos. Só que eu aprendi uma coisa. Quando o nosso filho nasce, a gente para de dar desculpa e a gente começa a dar jeito. A gente não... Grace, ó. Ele só tem esse fogão, tenho essa batedeira, só tenho essa peneira, então vai assim mesmo. Meu neném não tá ficando quieto, botei no canguru e vamos lá, vamos fazer bolo. E fui fazendo bolo. Que sou eu, com ele penduradinho, Pietro, gente. Meu primeiro filho. Hoje eu tenho mais uma filha, que é a Maria Pérola. Completou 1 ano e 5 meses, vai completar 1 ano e 6 meses. E continua assim, ó. E aqui, ó, eu media com xícara, tá? Essa panela de pressão que tá aqui, ó, ela porque eu fiz o doce de leite, tá? Era um bolo de doce de leite. E aqui eu media na xícara, tá bom? Bem no comecinho. Não tinha balança, media na xícara mesmo. E era xícara desse jeito aqui. Não era nem xícara medidora assim, não. E aí, usando a bacia que eu tinha na batedeira. Agora a gente vai pro próximo utensílio que eu separei aqui, que são as formas de bolo. Essa daqui é a forma piscininha. Faz sucesso, tá? Ellen, você que está começando agora, eu te indico que você compre ela porque tem bastante aceitação, tá? Os clientes gostam muito, porque a decoração nela geralmente fica muito bonita e é um diferencial, né? Fica muito bonito. Só que quando a gente está usando essa forma aqui, a gente tem que estar prestando bem atenção, porque aqui é mais fundo. Então aqui, nessa parte aqui, pega menos massa. Ou seja, ele assa primeiro do que aqui. Então, assim, a gente tem que ficar bastante atento na hora do cozimento do bolo nessa massa, nessa forma. O calor, ele circula de forma diferente, não circula de forma igual não, tá? É uma decoração mais chamativa, valoriza mais
É bem legal, bem bacana investir numa forma dessa, tá? E agora, de caseirinho, que é a que eu mais vendo aqui, tá bom? Essa daqui é como se fosse uma roupa simples, fácil pro dia a dia, que a gente usa ali prático todo dia, sem muita complicação, bem comum, uma roupinha que a gente usa para ficar em casa. Tô fazendo uma analogia, porque fixa melhor na nossa cabeça. Aqui eu deixei dividido, ó. Dessa forma aqui, essa forma aqui ela tem 16 centímetros por 9 de altura. E aí eu dividi por quantidade de fatias, assim, para vocês terem uma noção da grossura da fatia. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, nessa grossura, dá mais ou menos 12 fatias. Só que eu, Grace, eu falo pro meu cliente que ela serve até 10 fatias generosas. Eu nunca falo 12 porque eu não sei qual a grossura da fatia que meu cliente vai partir, tá bom? Então, sobre a quantidade de forma, que é uma dificuldade que uma dúvida que muita gente tem. Quantas formas eu preciso ter para iniciar? Eu recomendo que você depende do seu forno. Por exemplo, naquele forno convencional que eu mostrei ali, que é de 4 bocas, ele cabe 2 formas na frente e 2 formas atrás desse tamanho aqui, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganada. E aí o que eu recomendo? Que você compre, se você só tem dinheiro para comprar 4, compra 4. Agora, se você tem dinheiro, consegue investir em mais formas, compra 8. Porque enquanto uma receita está no forno assando, a gente já vai preparando outra receita. E quando sai essa outra receita do forno, que já assou, a gente libera aquelas formas, já sabe? A gente consegue otimizar a nossa produção, fica muito melhor. Se você só tem uma forma, dá tranquilamente para você iniciar, não fica presa a isso. Tem gente que tem muita forma, tem gente que tem muito utensílio, mas não ganha nem R$1 da cozinha, de casa. Tem gente que tem tudo, mas não ganha nem R$1. Então, assim, o que eu recomendo, não fica presa a isso. Começa com o que tem. Não fica pensando, eu vou comprar 50 formas. Não. Só vou começar quando eu comprar 30 formas. Não. Começa com a forma que você já tem aí na sua casa. Porque com o pouquinho que você tem, você consegue fazer muito. E o porquê eu optei a começar com essa forma, a priorizar essa forma. Porque um bolo desse tamanho não fica rolando na geladeira do cliente. O cliente consome, dura no máximo um dia e acaba. Não é um bolo pequeno, tão pequeno igual o caseirinho, o mini caseirinho, que ele não consiga dividir. Ele vai conseguir dividir, mas não vai conseguir deixar muito tempo na geladeira. Ou seja, é giro rápido, é venda rápida. Às vezes ele vai comprar hoje, vai ter que comprar outro amanhã. Então, assim, outra coisa também que eu quero falar com você, que muita gente começa também com essa forma aqui. Só que o que eu reparei quando eu estava iniciando, no mercado, geralmente as formas são desse tamanho, 16 centímetros. Eu fui à padaria, formas de 16 centímetros. Fui andando por aí, fui observando. E aí, quando você tem já em muitos lugares vendendo já um padrão, já é um formato validado. Ou seja, já é um formato que deu certo. Então, assim, a gente pode até iniciar com algo novo. Mas é interessante que a gente também tenha a opção que já está dando certo. Antes da gente iniciar, é muito legal que a gente dê uma estudada no mercado. Você não vai copiar a concorrência, você vai estudar, tá? Quem já está mais tempo nessa área. Então, assim, é bem legal olhar o mercado, olhar na padaria, ver a decoração, dar uma estudada, ver os tamanhos, ver os sabores. Faça isso intencionalmente, tá? Hoje eu vou lá, hoje eu vou observar. Vou ver quais sabores tem, vou ver quais tamanhos tem, porque você está estudando o mercado em que você está entrando e já tem gente ganhando dinheiro com isso. Então, assim, você não vai copiar, você vai observar e vai adaptar para a sua realidade. E agora tem a nossa forma decorada. Tem algumas penduradas ali, ó, para decoração, para deixar mais bonito, né, o cenário. A forma decorada, essa daqui, ela tem 20 centímetros, tá?
ela agrega valor ao seu produto. Ela pode ser o seu diferencial. Quando eu falo para você observar o tamanho da forma, você pode observar também para ver se lá no mercado tem forma decorada, porque se não tem no mercado uma forma decorada, você pode usar o tamanho que tem lá com um formato diferente, com uma coisa mais chique, mais bonita, porque nesse meio a gente tem que se destacar. E como a gente vai se destacar? Qual vai ser o nosso diferencial? Vai ser o quê? A apresentação também é um diferencial. Então, assim, as formas decoradas, elas são como um vestido de festa. Hoje em dia, muita gente encomenda bolos caseiros para mêsversário de filho, para um piquenique, para uma reunião no serviço, para uma festa. Tá vindo aí junina, festa junina, julina, agostina. É um ótimo período para você fazer o seu dinheiro com bolos caseiros, tá bom? Para você iniciar esse processo. Agora eu vou falar sobre, vou até pegar ele aqui, sobre o liquidificador. Porque às vezes a gente acha que precisa ter um liquidificador top, né? Um liquidificador lindo. Só que a gente não precisa. Olha esse daqui, gente. Esse daqui ele é bem baratinho. Ele é da Philips. Mas vou te falar. Ele aguenta o tranco, tá? Eu consigo fazer massa de milho. Eu consigo fazer massa de cenoura. Eu consigo fazer bolo de chocolate. O liquidificador ele agiliza muito o nosso processo também, tá? Então, assim, o liquidificador, você só precisa tomar cuidado para que não seja muito frágil. Muito frágil, porque senão você não vai conseguir. Eu tinha um aqui que eu não lembro a marca agora, mas eu não conseguia bater muita cenoura nele. Agora, esse daí não, ele é baratinho. Se você for pesquisar lá, ele é bem baratinho, mas ele aguenta o tranco. E aí, agora também eu quero te falar que não é toda a massa que vai no liquidificador. Não é toda a massa que você pode botar no liquidificador, tá bom? Tem que ficar bem atenta aí a qual tipo de massa você está fazendo, se ela vai ao liquidificador, porque se você está na dúvida se ela vai ou não, é melhor não botar, porque não pode acabar piorando. Geralmente a massa que vai no liquidificador, geralmente é uma massa que vai óleo, é uma massa que vai menos manteiga, ou se for manteiga, ela tem que estar derretida no micro-ondas antes ou no fogão. Ela não vai daquele jeito pastosa no liquidificador, tá? E agora eu vou para a batedeira. A batedeira, a gente às vezes acha que precisa ter uma batedeira para começar. E a gente não precisa. A batedeira, ela é um avanço, ela não é um bloqueio. Você não precisa ficar bloqueada porque você não tem batedeira. Massa manteigada, massas que vão creme, alguma massa mais estruturada, algumas massas mais estruturadas, elas vão na batedeira sim. Só que se você não tem na batedeira, você consegue fazer tranquilamente na mão com o fouet, que é o nosso melhor amigo. O fouet é o melhor amigo da confeiteira, tá? Da confeiteira, da boleira. Então, assim, não fica presa à batedeira. A batedeira, ela é um avanço. Se você não tem uma batedeira agora, você anota no seu caderninho de metas. Porque o bom do caderninho de metas é você ver quanto você está evoluindo, tá? Quando você consegue cumprir uma meta ali, você vê, caramba, olha, só com o bolo eu consegui cumprir a meta que eu tinha estipulado. Consegui bater a minha meta. Então, assim, tenha o seu caderno de meta, não fica preso ao utensílio. A intenção, o ponto positivo do bolo, de trabalhar com bolos caseiros é que você não precisa investir dinheiro alto. Você não precisa, gente. Eu sei que eu sou repetitivo falando isso aqui, mas poucos ramos te permitem isso, né? Começar com o que você tem. Eu acho que até para fazer um hambúrguer, para você vender um hambúrguer, você precisa de chapa, você precisa de muito utensílios, muita coisa. E o bolo não. Então não fica preso a isso, a batedeira não, tá? Se você pensar, se você parar para refletir, você vai lembrar que a sua mãe ou a sua avó já fazia bolos deliciosos e não usavam batedeira. Faziam na mão, lá, batendo na mão. Muitas delas não tinham batedeira, os bolos ficavam deliciosos. Eu acho que eu já terminei. Acho não, tenho certeza. Já terminei. Te mostrei todos os utensílios aí que eu acho que faria muita diferença nesse seu começo. Se você gostou, se isso tudo que eu falei fez sentido para você, se inscreve no canal, porque eu sei que eu posso te ajudar. Eu sei quanta
faz diferença. Tudo que eu tô falando aqui para quem está começando, para quem está nesse ramo procurando uma renda extra, o bolo caseiro é um ótimo meio para que você consiga ter a sua independência, para que você consiga cuidar do seu filho ali de perto, que você consiga levar ele na escola, buscar ele na escola, ter um tempo para você, para comprar suas coisas, comprar, sabe, as coisas que você gosta, não, sabe, o bolo caseiro ele te permite isso. E não é só porque eu trabalho, não. Eu vivi isso no meu resguardo. Eu tinha dependência financeira e hoje, graças a Deus, eu consigo ter o meu próprio dinheiro, consigo ter as minhas coisas. E eu sei quanto isso faz diferença na vida de muitas mulheres. Então, assim, fica aqui nesse canal, fica aqui comigo, a gente vai junto do Bolo ou Dinheiro, eu vou segurar na sua mão e eu não vou soltar. Eu vou te dar cada dica, eu vou te passar todo o conhecimento que eu sei. Eu só preciso saber qual a sua dúvida. Deixa aí nos comentários qual o tema que você quer ver aqui, tá bom? Tchau!